dizer. Ezequiel 38. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz, e assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor. Grande multidão com escudo e rodela, manejando toda a espada. Então, irmãos, aqui, o versículo 3 diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, Gog, príncipe de Ross, Meseque e Tubal. Príncipe de Ross é o príncipe da Rússia. Príncipe de Ross é o príncipe da Rússia. Torgama é da Turquia. Irã é os persas. A antiga Pérsia é o Irã de hoje. Tá? A Rússia e a China e a Turquia e o Irã, essa guerra pode acontecer antes do arrebatamento. E aí o que acontece? As pessoas vão estar buscando um líder que traga uma paz, porque é necessário que primeiro se instaure o caos no mundo. É extremamente necessário que os povos e as nações venham pedir clamor. Ok? Mas vale ressaltar que isso tudo é mais para o lado de lá, gente. A gente está beneficiado aqui no Brasil. Contra os exércitos do poder vermelho, que é o que tudo se indica, seria a Rússia, Turquia, Irã e China. Eles vão se unir contra Israel. Por que eles vão se unir contra Israel? Porque eles vão tentar atingir... Porque, gente, o que eu sei aqui, você acha que o Vladimir Putin não sabe? Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele se rebelou ali, mas eu creio que ele se rebelou contra uma circunstância que a Rússia, ela é 9... Se você dividir o mundo do planeta Terra em 9 partes, a Rússia sozinha, ela tem 1,2 de terras habitáveis. Não estou falando de mares, estou falando de terra. E esses países ali ao redor da Rússia, eles estavam sendo tomados pela ONU, porque a ONU, onde ela põe a mão, ela pode botar um galpão de armas. É assim que é feito. Então, eles assinam um acordo com a ONU, o país assina, e ali, aquele país dá uma mensalidade de milhões ali para poder fazer parte das Organizações Unidas. Que a ONU é assim, ó, você não consegue se defender sozinha. Falou para Taiwan, você consegue se defender sozinha, coitada pequititinha que você é? Não, né? No dia que acontecer uma guerra, eu venho aqui, entro com meus exércitos e a gente consegue defender vocês. Taiwan falou, não, ótimo. Então, o que é necessário para poder fazer parte das Organizações Unidas? Então, você assina aqui que você tem um acordo conosco, paga aí uma mensalidade aí de 1 bilhão de ien, sei lá, não lembro não sei qual é a moeda de lá, eu sei que o ien, acho que era do Japão, da China, sei lá. E aí, você vai pagar $1 bilhão, exemplo. E a gente vai ter uma parceria com eles. Porém, a gente vai deixar um armamento aqui, a gente vai ter uma base. Né? Ou só tem a base, às vezes não tem armamento, mas tem a base. Onde, quando eles precisarem chegar ali, eles têm o comando da base, eles têm um local para eles administrar ali o que eles vão fazer. Quando a ONU foi fazer a parceria com a Ucrânia, o Volodymyr Zelensky ameaçou fechar. Porém, a ONU já tinha pego durante 18 anos, se não me falha a memória, vou pesquisar aí, mas já tem um tempinho que eu li sobre isso, que a ONU estava fechando parceria com todos os países ao redor dos Estados Unidos, da Rússia. Mas qual é o interesse da ONU de ficar fazendo parcerias com todos os países pequenos ao redor da Rússia? Porque eles querem tomar a Rússia. Assim que eles fizeram com Saddam Hussein. Os Estados Unidos ele inventa uma mentira. Saddam Hussein ele é ditador, ele é terrorista e a gente vai combater o terrorismo. Aí a mídia, que já é dos Estados Unidos, que já é da nova ordem mundial,
ela vai propagar isso para todo o mundo que está fechado. Porque você não vê televisão, você não vê Globo, você não vê nenhum tipo dessas televisões lá na China, na Rússia não, tá? É proibido. Então ela vai orquestrar tudo, ela vai dominar tudo. Todas as mídias ela vai dizer, ó, a gente vai defender os interesses humanos. Gente, os Estados Unidos estava de olho, era no petróleo de Saddam Hussein. Eles queriam ir lá saquear. Então tem que ficar de olho, porque a mídia ela propaga muita informação que elas querem demonstrar que eles estão indo contra uns contra os outros. E às vezes não é. Então voltando aqui aos Estados Unidos. Contra o maior prédio de, acho que Manhattan, né? Ali em Nova York, Estados Unidos. A maior referência econômica de economista ali, de negociações, era esse prédio aí, as duas torres gêmeas. E eles orquestraram que Osama Bin Laden praticou aquele ataque contra as duas torres gêmeas. Botou um dos loucos lá, dos homens bomba lá, que dizem que depois que eles morrem por causa da promessa de Alá, que vai pro céu, onde vai ter 500, 200, 300 mil virgens lá para ir. Gente, as pessoas mexem muito na cabeça dos seres humanos, né? E aí o que acontece? Eles, nessa intenção, eles se matam, meu irmão. Se matam, é carro-bomba, é avião-bomba. Vira tudo doido. Já são tudo meio doido. Aí o que acontece? Quando os Estados Unidos queria fazer o sacrifício das Torres Gêmeas, já era previsto nas cartas dos jogos dos Illuminati. Por isso que eu falei sobre os jogos do Illuminati. São cartas de RPG que mostram planos macabros demais nas suas figuras e nos textos. Ele é um jogo americano, mas tem cartas que são traduzidas. Busquem aí. Tem a carta do sacrifício das duas torres gêmeas, que são antes. Por que eu estou falando sobre a capa da The Economist? A respeito do governo de Bolsonaro, que estava indo contra os projetos da nova ordem mundial. Então ele é um boneco a ser derrubado. Ele é uma torre forte aqui no Brasil que ele tinha que ser derrubado. Entendeu? E isso, a revista The Economist, ela estava orquestrando também a cabeça dos povos para poder manusear pouco roubo também nas urnas. Porque eles estão tudo juntos, irmãos. Eles estão tudo fechado. O aperta a mão do Emmanuel Macron. Então o que acontece? Ele está alinhado. O Bolsonaro estava alinhado. Analista, ele não é globalista. Ele defende um país. Ele tem amor a uma pátria. Ele tem amor aos poderes da ganância de dominar pessoas. Ele gosta disso. E ele defende um partido que aniquilam países. Entendeu? Então, a questão que eu estava falando, meu Deus, acabou fugindo da memória. Quando os Estados Unidos, queria atacar Osama no Afeganistão, eles tinham que inventar uma desculpa. Gente, na época que começou esse zum desse ataque, eu nem estudava geopolítica, se vocês querem saber. Eu comecei a ver como funcionava, gente. Eu falei assim, calma aí. Isso daí tem algum interesse por trás disso. Você lembra do corpo do corpo do Osama Bin Laden? Foi mais do que provado que era um boneco por causa dos cabelos da barba. Você via que não era cabelo de raiz, eram cabelos implantados e colados. O nariz não tinha nada a ver. Botaram um relógio do lado direito do braço. A tela apagou aqui. Botaram o relógio, nos vídeos dele, que eles manipulavam tudo, eles só botavam o que eles queriam dos vídeos do Osama Bin Laden, ele usava o relógio do lado direito do braço direito. Ele usava um Cassiozinho pretinho, tipo esse, de borracha, que até o Bolsonaro gosta de usar. Ele usava do lado direito. E eles, quando eles fizeram o boneco, eles botaram no braço do lado esquerdo. Dentre várias coisas. Você não vai ver eu usando o meu relógio do lado direito, irmãos. Eu uso o meu relógio no meu pulso esquerdo. E dentre outros detalhes aí que não tem nada a ver. Pegaram e deram sumiço com o corpo do cara. O maior terrorista do mundo sendo procurado. Vocês acham que ele não ia usar esse corpo como um troféu? Eles conseguiram dominar a região, saquearam lá. Gente, quem mora lá é que sabe. No Afeganistão é que sabe o que aconteceu. Entendeu?
É igual a revista The Economist, dizendo que, aí no final desse vídeo que eu postei, dizendo que o governo do o Lula é um esquerdista pragmático. Eu não procurei até saber. Gente, é uma palavra que eu já não nem lembrava o que significava. Pragmático. Olha só o que eles disseram do Lula. Era uma referência de governo. Pragmático significa uma referência de governo experiente em política, que zela pela política de seu país. Isso é ser pragmático. Que caracteriza de ser pragmático. E que o governo dele, desde 2003, eu acho, até 2010, 2002 até 2010, não lembro, tá aí no final do vídeo, que o governo dele foi muito bom. Aí o que eu te digo? Quem está no Brasil é que sabe. 2 empresas minhas faliram na época. Uma faliu na época da Dilma. Quando já estava que o Temer segurou a rebordosa lá, a minha terceira empresa faliu. Não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nada. Simplesmente a economia do país ficou horrível. Eu lembro na época que eu trabalhava com eletroeletrônico, 1000 lojas da Casa Bahia fechou em um dia só. Aí você entende por que hoje a Americana está saindo, por que um monte de empresa está saindo do Brasil. Esse governo de volta, não, vamos sair fora. Investir nosso dinheiro aqui, o Luciano Hang também disse que não vai investir mais um centavo no Brasil. Falou, aqui não. Vou para qualquer lugar no mundo. Aqui eu não invisto mais não. Com esse governo aí para poder acabar com a minha riqueza. De setembro de 2009, né? Não lembro. Foi 2009. Esse jogo já mostrava as 2 torres gêmeas no RPG do jogo dos Illuminati sendo destruídas em 1995. Que era um sacrifício a Deus Moloque. Porque eles são tudo satanistas, gente. A nova mundial é tudo satanista. Eles não acreditam nesse governo de Jesus Cristo, que é um governo derrotado, que é um governo submisso, que ele veio trazer uma filosofia de perdedor, e eles querem ser vencedor. Então, o Lúcifer é assim. Lúcifer, ele não queria tomar o lugar acima de Deus? É a mesma coisa deles aqui na Terra. Entendeu? Isso vão ser exterminados, porque eles não conseguem sobreviver em nenhum lugar sem conseguir dominar pessoas e escravizar ninguém. A essência deles grita por isso, escravizar povos. Eles são assim desde a época dos impérios, desde a época do Egito, desde a época do Nabucodonosor, desde a época do Imperador Nero, desde a época de todos os imperadores, desde a época da Inquisição Papal. Tudo vem da época de Nimrod, Torre de Babel, descendência de Caim, descendência da serpente. Eles são assim, é sanguíneo. Eles não têm paz dentro de si. Eles conseguem viver em paz quando eles dominam pessoas e escravizam pessoas. Aí eles falam assim, agora eu estou tranquilo. Enquanto tiver escravos. Enquanto tiver pessoas para poder pagar impostos, para poder brigarem por 30%, 40% de riqueza no mundo. Agora, portanto, que eu esteja com meus 70, dominando mundos e povos, todo mundo esteja aos meus pés, para mim está tudo bem. E é mesmo assim, peraí, mas o planeta está se degradando. Então a minha geração, após mim, os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, não vão ter planeta porque o povo está comendo carne e está emitindo gás metano demais por causa das fezes da vaca? Não, então a gente tem que parar de comer vaca, parar de comer gado. Mas eles não deixam de comer. Aí vem o Lula e ainda fala assim, carne vai ser igual comprimido, você compra na farmácia. E o povo ainda delira. Gente, o povo é muito burro. E repito,